Boa noite, ouvintes da Rádio do Axé. Começando agora mais um programa Papo de Umbanda com seu amigo Ronaldo Pereira. Estamos aí trazendo o Papo de Umbanda. Hoje nós iríamos ter um convidado, porém o nosso convidado não pôde estar presente, mas como nós não deixamos nada pela metade, nós estamos trazendo aí um médium chamado Vanderlei Francisco. Fala, Vanderlei! Boa noite! Como que você está, Vanderlei? Eu estou bem, e você, Ronaldo? Bem, graças a Deus. Vanderlei, você pode contar pra gente um pouquinho da sua caminhada na Umbanda? Posso sim. Eu tô com 41 anos hoje, né? A Umbanda entrou na minha vida já desde pequeno. Eu lembro até hoje a minha mãe e meu pai fazendo algumas giras em casa, né? De caboclos, baianos. Desde essa época eu me envolvi com Umbanda. Aos 15, 16 anos eu comecei a me desenvolver, mediunicamente falando. Com 17 eu parei o desenvolvimento, eu achei que não era a hora naquela época. Voltei há uns 6 anos atrás a desenvolver a minha mediunidade, e há uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, eu tô no terreiro de Umbanda Zé Pilintra, onde eu venho desenvolvendo a minha mediunidade e não me arrependo. A minha caminhada é essa, né? Desde pequeno convivo no meio, mas desenvolver mesmo já tem algum tempo já. Legal. Antes de você estar no terreiro Zé Pilintra, você passou por quantos terreiros? Na época de 16, 17, 2, e o Zé Pilintra é o terceiro. Que legal. Então você é um daqueles médiums que, vamos dizer assim, separa num terreiro, né? Sim, com certeza. Isso é muito bom. Você começou trabalhando como cambono, alguma coisa assim? Ou você já entrou direto na gira para desenvolvimento, incorporação? Não, eu comecei como cambono, tentei uma época como ogã, porque eu gostava do som do atabaque, mas não viram que não era a minha ali no atabaque, né? Eu voltei para o GAN e depois para médio em desenvolvimento. Tá, legal. No terreiro que você trabalha agora, você é um médium que já faz atendimentos? Sim. Tá, muito bem. Para quem não sabe, esse questionamento todo que eu estou fazendo pro Vanderlei é o seguinte, tá? O Vanderlei, ele é médium da nossa casa, tá? Eu trouxe o Vanderlei, que é médium da nossa casa, por quê? Tá? Para ele contar um pouquinho da história dele, como que ele trabalha, e para falar um pouquinho também sobre o terreiro que ele está agora, que é o nosso terreiro, o Templo de Umbanda Zé Pilintra. O que você acha do pessoal do terreiro, Vanderlei? Bom, eu vou ser sincero, Ronaldo, foi uma família maravilhosa que eu encontrei. Eu cheguei com algumas dúvidas, né, na Umbanda, e fui muito bem recebido por todos ali. Você, a mãe pequena, que é a Valquíria, a Michele, enfim, todos da casa, né? E eu me adaptei. É aquela história, não é só a gente se adaptar, é o médium se adaptar e as entidades também se adaptarem. E casou, foi um casamento perfeito. Eu costumo dizer que o médium ele tem que se adaptar à casa, as entidades elas se adaptam à casa assim, com mais tranquilidade, com mais facilidade, né? Mas o problema maior é o médium se adaptar a determinada casa. Eu sempre falo que
É o médium que tem que se adaptar à casa e não a casa ao médium. Tô certo? Isso mesmo. Não podemos mudar, por exemplo, entra um médium novo hoje na casa, vamos mudar a casa porque não é dessa forma que aquele médium ele trabalha. Ele tem que se adaptar ao terreiro que ele está no momento, não é verdade? Com certeza. E para isso eu costumo dizer que todos vocês que são médiums, tá? O que vocês fazem? Não chega logo de cara num terreiro e fala, olha, eu gostei daqui, eu quero trabalhar aqui. Por quê? Porque o que acontece? Passa um mês, tá tudo bem, 2 meses, tá tudo bem, de repente perdeu aquele encanto que ele tinha por aquele terreiro. Aí o que acontece? Ele vai sair de lá, vai procurar um outro terreiro, aí ele vai entrar novamente na gira, não sei o que. As pessoas elas têm que aprender o seguinte: elas têm que se adaptar primeiro à casa que elas estão. Vai lá, senta na assistência, tá? Vai conhecendo aos poucos, vai vendo o procedimento de como a casa trabalha, como que é as coisas, como que funcionam. Outra coisa que é muito, mas muito importante mesmo, do médium, que o médium ele tem que fazer, o que é? É ele pegar, tá? E ele conhecer um pouco da história da casa, conhecer um pouco da história de quem dirige a casa, tá? Porque não adianta também entrar numa determinada casa sem conhecer nada disso que eu falei, porque o que vai acontecer? Com o passar do tempo, tá? Ele vê que não era nada daquilo que ele pensava que era, e aí ele vai sair também. Tô certo, Vanderlei? Tá certíssimo. Eu pensava antigamente que a casa tinha que se adaptar ao médium. Eu entrei, minhas entidades trabalham de tal forma, a casa vai se adaptar a mim. Não, não é. É o médium e as entidades têm que se adaptar à casa. Como a casa trabalha. Existem casas que não trabalham hoje, como é o caso do terreiro de Umbanda Zé Pilintra. Não trabalhamos com corte de animais, não é? E tem algumas casas que trabalham. Eu não vou criticar essas casas. Não sou ninguém para criticar. Mas nós não trabalhamos. Então, quem vem acostumado a uma casa que trabalha com corte de animais, ele vai ter que se adaptar ao estilo do terreiro de Umbanda Zé Pilintra, que não trabalha com corte de animais. E, gente, eu vou falar, o efeito é o mesmo. Não tem que pôr nem tirar. É verdade. Muito porque o que acontece se você não se adaptar à casa, tá? Vai acontecer um negócio assim, você vai sair, você vai para outra, você vai sair, você vai para outra, você vai sair, você vai para outra, e assim vai. Então procure se adaptar sempre aos lugares que você está, tá? Porque se você não se adaptar, não funciona, tá? Você, Vanderlei, tem quantos anos de idade e quantos anos de Umbanda mesmo? Tenho 41 de idade. Bom, de Umbanda pode pôr aí uns 30. Tá, muito bem. Então quer dizer que você se adaptou bem a essa casa que você está agora? Sim, muito bem. Não só eu, como as entidades também. Entendi. Até porque, se você me permite falar, Ronaldo, eu sou um médium totalmente consciente, tá? Eu não escondo isso de ninguém. Eu sou 100% consciente. Então, eu consigo, às vezes, controlar as minhas entidades. E eu tenho uma intuição. O que elas querem, o que elas não querem, elas passam para mim. E eu tenho... não é poder, porque ninguém tem poder em cima de entidade. Mas eu consigo falar, não, esse sistema tá bom, esse sistema não tá. E a gente vai muito por intuição. E na casa onde eu tô hoje, no terreiro de Umbanda Zé Pilintra, foi onde eu melhor me adaptei. Entendi. Você se adaptou, as suas entidades também se adaptaram ao terreiro?
Sim, com certeza, senão não estaria lá. Nossa, que legal. Não, é porque a gente pergunta, porque é o seguinte, muitas vezes esse negócio de adaptação é meio confuso de se falar, né? Como eu disse, a entidade ela se adapta fácil a qualquer lugar, né? Qualquer lugar também, entre aspas, né? Não é qualquer lugar. Qualquer lugar é um termo errado e chulo de se falar. Ela se adapta às casas que elas veem que é uma casa boa, sabe? Porém, o que acontece? A sua entidade pode gostar do terreiro e você pode não gostar do terreiro. Como que você trabalharia isso? Se elas gostassem e eu não, eu iria ouvir bastante elas, tentar entender o porquê. Por que elas gostam e eu não? Não é? Uma entidade, ela é mais sábia, ela é mais evoluída do que a gente. E eu daria um tempo para se acostumar com a casa também. Entendi. É por isso que eu sempre falo, né? Vou tornar a repetir aquilo que eu disse, né? Quando você sair de uma casa e você for para uma outra casa, sente na assistência, conheça, procure fazer parte devagarzinho daquela casa, não vai afoito. O seu Zé ele sempre brinca, fala assim: você não vai morrer amanhã, então tem que ir sempre com calma com as coisas, tá? Exato. Agora uma pergunta: o preceito do terreiro que você está agora para os preceitos do terreiro que você estava mudou muito? Não é que mudou muito. Como eu posso falar? É que aonde eu estou agora, antigamente nas outras casas, o preceito ele era individual, né? A sua entidade chegava e pedia ao caboclo: eu quero fazer tal coisa. Ok, vamos fazer. No terreiro de Umbanda Zé Pilintra, ele é coletivo, ou seja, o que uma entidade está pedindo é conversado com as outras entidades para ser feito do mesmo jeito, né, na mesma época, na mesma data. Isso ajuda os médiuns da casa e também as entidades, fortalece mais. Entendi. O que mais que eu posso perguntar para você tentar esclarecer aí o nosso povo? Como que você vê trabalho dos cambonos nessa casa? Olha, eu como médium consciente eu vejo muita coisa, tá? E são feitos trabalhos maravilhosos por parte dos cambonos. O atendimento com as entidades são atendimentos assim, como eu posso dizer, não é aquele negócio: eu vou puxar saco da entidade tranca-rua, por exemplo, entendeu? Cada cambono, ele de uma gira para outra, ele tá com uma outra entidade e ele respeita igual. Não tem essa: é o tranca-rua que tá ali, é a Maria Padilha que tá ali, é o Pai João que tá ali. Não. É um preto velho que está ali, é um Exu que está ali, é uma pombogira que está ali, é um herê que está ali. E o atendimento é sempre da mesma forma, sem discriminação nem nada. Não é aquele negócio: eu vou puxar saco da entidade tranca-rua, por exemplo. Entendeu? Cada cambono, ele, de uma gira para outra, ele tá com uma outra entidade. Ele respeita igual. É o tranca-rua que tá ali, é a Maria Padilha que tá ali, é o Pai João que tá ali. Gente? Oi, tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Pai Léo? Oi. Também tá me ouvindo, Pai Léo? Tô ouvindo bem. Ah, que bom. Não, é que agora a gente já adicionou 2 pessoas. A gente vai fazer um bate-papo em 3, tudo bem? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vanderlei, você não conhece o Pai Léo, né? Não, ainda não. Tá, então peraí. Pra quem não conhece o Pai Léo, vamos pedir para primeiro o Pai Léo se apresentar,
tá? E falar também sobre o trabalho dele, onde fica o terreiro dele, como que as pessoas podem chegar até ele. Aí a gente vai fazer um bate-papo legal, nós três, tá certo? Sem problema. Tudo bem. Então vamos lá. Pai Léo, o senhor. Bom, o meu nome é Pai Léo das Pedreiras, tá? Para quem não me conhece, eu sou dirigente de Umbanda, tenho uma casa aqui no Belém, tá? E eu já tive alguns programas de rádio, eu sou amigo aí do Ronaldo há algum tempo, e eu vim aqui para poder conversar com vocês, tá? Eu sou dirigente do Templo de Umbanda Divina Luz, Casa do Pai João. Minha casa hoje tem 5 anos, tá? Nós contamos aí com alguns números de médios. Eu relativamente sou novo de idade, mas aí já milito na espiritualidade aí como médio há alguns anos. Também sou o escritor do blog Umbanda ao Reino da Paz, tá? Um blog aí que conta com quase 4 milhões de acessos. E é isso, apenas mais um dirigente aí, pesquisador, que está em busca aí de trocar conhecimento aí com todo mundo. Eu trouxe também o Pai Léo aqui pra gente bater um papo, pra gente poder falar pro pessoal, tá? Que o que acontece aqui na nossa rádio? Nós somos uma rádio que tem uma diversidade muito grande. Estamos conversando com o Vanderlei, estamos conversando ainda com o Vanderlei, colocamos o Pai Léo também para conversar com a gente. Antes de continuar, só queria agradecer muito ao Pai Léo, porque para quem não sabe, e eu já cansei de falar isso daí até no nosso Face, tá? Eu tava com um problema muito sério, mas muito sério mesmo, de nervo ciático, tá? E graças a Deus, indo lá no Pai Léo, conseguiram assim amenizar muito as dores que eu sentia. Eu tomava remédios muito pesados, tá? E graças a Deus hoje eu tô praticamente sem tomar remédio. De vez em quando ainda sinto alguma coisinha, preciso voltar lá. Não foi relaxo meu não, viu, Pai Léo? É que o que acontece, a correria do dia a dia é tão grande, mas é tão grande, que olha, eu me senti tão bem lá no terreiro do Pai Léo, mas tão bem, que a gente sente falta, porque a casa do Pai Léo parecia ser a minha casa, sabe? Não precisa agradecer, não. Ah, precisa sim, viu, Pai Léo? É um trabalho que a gente faz ali com muito amor. Aí falando um pouquinho da questão da doutrina da nossa casa, né? Eu venho de uma casa de um dirigente, né? Que é o Pai Edson Balan, né? Que é o Templo de Umbanda Luz do Oriente. E eu fui, né, pai pequeno daquela casa, fui o vice-presidente também, e eu vim de uma doutrina de Umbanda esotérica, né? Mas a minha casa ela é muito livre na questão doutrinária, né? Nós temos médiuns ali, até mesmo com feitura do candomblé, que os orixás aceitaram na nossa casa. Temos pessoas que dedicaram a vida inteira ao kardecismo, temos pessoas que foram freiras e hoje são da Umbanda. Então a minha casa ela é muito aberta. Então nós fazemos, né, esse trabalho aí, que é o primeiro sábado do mês aí de manhã, esse rito de cura aí. A gente abre aí para ajudar quem precisa. E você, graças a Deus, graças à sua fé, né, graças aos seus orixás também, você pode ter a graça aí de sair bem melhor do que você entrou. E olha, eu vou falar um negocinho pro senhor. O preto velho do senhor é o Pai João do Congo. Isso, Pai João do Congo. Ele me deu um vidrinho, tá? Até depois a gente deu muita risada, porque ele falou assim: sabe o que tem aqui dentro? Eu peguei e falei: não vou chutar nada, né? Aí ele falou assim: é água. Quando você tiver com muita dor, você toma. Você acredita que eu ainda não tomei esse vidrinho? Que bom, tá aqui sinal guardado. Que não teve dor. Tá aqui guardado, sabe? Não utilizei ele ainda, tá aqui. Eu falei: bom, ele falou: quando tiver muita dor, tomar. Eu tô sem dor, eu não vou tomar. Que bom, certo? muito bom saber isso. Vanderlei, tem alguma pergunta pro Pai Léo? Pai Léo, o senhor comentou também, começou também como um pai pequeno, né? E quando o senhor foi convidado a ser pai pequeno da casa, o que o senhor sentiu? Qual que é a responsabilidade de um pai pequeno dentro de um terreiro? Então, né, isso é uma questão até um pouco controversa, porque na casa que eu desenvolvi não tínhamos nessa denominação de pai pequeno, apesar de nós termos a consagração na nossa coroa,
né, de cantar os pontos, né, tudo isso, mas lá na nossa casa nós chamávamos, e chama-se, né, até hoje, que existem alguns médiuns lá, que é o médium de 6º grau. Eu iniciei a minha vida espiritual, né, junto com meu pai espiritual, e assim, eu sempre fui um médium muito assíduo, né, eu nunca fui de faltar. Até pouco tempo atrás, conversando com meus filhos, eu fiz uma conta, eu fiquei na casa 7 anos certinho, e nesses 7 anos eu tive, se eu não me engano, 4 faltas, tá? Então eu sempre fui um médium muito ativo, eu sempre fui um médium ajudava meu pai de santo no que precisasse, firmava o congá dele, o que ele precisasse, né? Às vezes a gente trabalhava de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É uma casa de caridade que não cobra também, mas nós tínhamos um rotativo, né, de muita gente na assistência, então a gente ia muito fazer trabalho na casa das pessoas de forma gratuita, na caridade, mas nós tínhamos esse tipo de trabalho. Então eu sempre fui um médium muito convicto de tudo que eu queria. E aí surgiu a oportunidade, né, do dirigente da minha casa, do pai Edson, junto com o preto velho dele, com o pai Zulu, e eles, na verdade, eles não me convidaram, eles me notificaram, eles me comunicaram: olha, você na próxima sexta-feira santa, que foi em 2010, o senhor vai ser consagrado, né, médium de 6º grau, pai pequeno, da nossa casa. E eu aceitei, eu já era médium de Tronqueira, né, já era o vice-presidente de uma fundação que ele estava fazendo, que existe até hoje, que é a Aliança Umbandista do Brasil. Eu já era o médium de Tronqueira dele, então foi apenas... Uma vez eu disse para ele que eu já me considerava, né, mesmo sem a consagração, porque eu já fazia o papel disso. Mas eu esperei o meu momento, nunca forcei mais nada, né, o que tivesse que acontecer, e aí ele me comunicou, né? Eu acredito que o pai pequeno, ele não nasce de um dia para o outro, né? Um dirigente não nasce de um dia para o outro. Eu acredito que o dirigente, ele já vem com essa missão. E a questão da consagração, a questão da nomeação é apenas, né, uma forma litúrgica da gente retificar, né, aquilo que acontece na nossa casa. Isso que eu sempre falei, né? Às vezes o médium, ele se sente muito forte do que ele é, e na verdade ele não é. O médium forte não é que ele tem que se sentir forte, não é que ele tem que ser reconhecido forte, né? Um médium forte, ou um médium bom, longe de mim, que eu não me considero isso, mas um médium bom, ele já é. As pessoas em volta que vão sentir isso, né? Não vai ser o médium falando, contando as histórias, né? O orgulho, a soberbia: olha, minha entidade fez isso, olha, que ela fez aquilo. Porque isso acontece muito. Eu, como dirigente, se eu estiver falando muito, o pai Ronaldo depois me corta, que eu começo a falar e às vezes eu me perco. Vai lá. E às vezes o que acontece é o seguinte, né? O médium, eu percebo muito isso, já tive alguns casos na minha casa, ele começa a forçar demais, porque na minha casa nós dividimos por cordas, tá? Como se fosse parecido com karatê, com os graus, né? Então nós temos a corda branca, aquele médium que entrou na casa, o corda azul, que faz o desenvolvimento, o corda laranja, que é aquele que acabou de fazer seu amanci, o corda verde, que é o que já pode dar passe e consulta na nossa casa, o corda vermelha, tá? Que já é aquele médium mais velho da nossa casa, aquele que cuida, né, junto comigo da gira, e os pais pequenos, que é a corda prateada, né? E a corda vermelha e preta também, que é uma corda que nós temos aí, que é o corda vermelha mais velho. Então, o que acontece? Às vezes, para essa troca de corda, alguns médiuns acabam forçando uma situação, e é uma situação que acaba sendo até vexatória para ele. Porque quem escolhe, né, uma nomeação de um pai pequeno, ou quem escolhe subir de grau, não sou eu, né? Quem escolhe são as entidades. As entidades sabem o que tem realmente, internamente, puramente naquele coração e naquela ação. Não adianta aquele médium chegar cedo, tá? E ele é o último a sair, ele é o primeiro a chegar, ele passa um pano, e quando ele incorpora, ele quer mostrar que ele está muito incorporado, ele quer se encher de assistente, ele quer dar 1000 consultas, se a gente sabe que na verdade aquilo ali está apenas mascarando, tá apenas ali superficialmente numa situação que ele quer se colocar, né? Uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida é que o bom cachorro, né, o cachorro que morde, ele não late. Então, eu prefiro aquele médico que vai trabalhando ali no arroz, feijão, gostosinho, tá? Do que aquele médico que chega achando que é a fantasia, que quer ser... O pai João fala isso, né? Quem quer brincar pode procurar um circo, um curso de teatro, que é melhor, porque na Umbanda isso não vai colar. Pai Léo, duas colocações para fazer, tá? A primeira, eu quando iniciei com o pai pequeno foi quase assim igual ao senhor, porém o que acontece, tá? O terreiro que eu fiquei mais tempo, fiquei 21 anos, tá? Ele tinha um outro chefe, que era o seu Francisco. O
Só que o seu Francisco, ele faleceu devido ao câncer, né? Só que antes de ele falecer, ele deixou eu e o Vanderlei tomarmos conta do terreiro, e os filhos do seu Francisco, que não trabalhavam no terreiro, eles, sem problema nenhum, eles falaram: não, vocês podem tocar sem problema nenhum, tal. Então o que acontece? Foi passando o tempo, e o Vanderlei, que era o chefe da casa, né, lá tocando sozinho, legal, sem problema nenhum. Num belo dia, eu não sabia disso, tá? Fizeram uma reunião, tá, entre os médiuns e os cambonos, e decidiram, e eu não fui convidado para essa reunião, tá? Eu nem sabia dessa reunião, tá? E decidiram que o Ronaldo ia ser o pai pequeno da casa, né? Passou tudo, tal. Chegou o dia de trabalho, a sexta-feira, tal. Fui lá, me arrumei, como sempre, fiz, tal. Normal, desci, tal. Fiquei lá batendo papo com o pessoal, tal, né? Aí, quando foi começar os trabalhos, o Vanderlei, ele me chamou, né, no meio do terreiro, e falou assim: olha, a partir de hoje o Ronaldo é o pai pequeno da casa. Eu olhei pra ele com uma cara assustado, né? Assustado, eu falei: como assim? Ele falou assim: não, é que ninguém aqui sabe, só os médios e os cambonos. Aí a gente fez uma reunião e achamos que a pessoa mais indicada para isso era o Ronaldo. Eu falei: legal, vocês decidiram o meu futuro por mim. Eu falei, mas foi um susto. Agora uma coisa eu vou falar pro senhor. A pergunta do Vanderlei para o senhor foi capciosa. O senhor sabe por que eu tô falando que foi capciosa? Então agora eu vou responder. Porque o Vanderlei, ele foi intimado a ser pai pequeno da nossa casa. Ele tá querendo as respostas dele. Eu não tive escolha. Então o que acontece, pai Léo? Eu fiquei Nós nunca temos escolha, não. Pelo menos nessas partes, não. Eu achei tão engraçado que eu fiquei aqui só observando, né? Ouvindo, né? Atentamente o que o pai Léo ia falar. É que o que acontece é que nós, né, que dirigimos uma casa, hoje nós estamos muito escassos, né, de médiuns bons. E a questão não é nem... É complicado nós variarmos o que é um médium bom. Às vezes um médium bom, para ele sozinho, é uma coisa, e um médium bom para casa é outra. Às vezes não adianta nós termos um médium super tarimbado, um médium que leva a vida espiritual dele com a maior seriedade, mas ele tem um defeitinho, ele faz uma fofoca. Ele não é um médium bom para uma casa. Então, o que acontece hoje com nós dirigentes, pelo menos da minha parte, tá? E eu já tive alguns problemas com alguns pais pequenos na minha casa. Então, hoje, devido até mesmo a algumas orientações espirituais, dadas até mesmo por outras entidades de outros lugares, falou: olha, corta, né? Pai pequeno, mãe pequena, eu só tenho na minha casa o pai Emídio e a mãe Priscila, tá? A mãe Priscila é minha noiva, o pai Emídio é meu pai carnal. Então são pessoas que são muito importantes para nossa casa, tá? São um grande esteio aí da nossa casa. E nós temos os cordas vermelhas, que se eu for citar eles aqui, eles sabem o quanto eu gosto deles. Então, mas esses médiuns de confiança, esses médiuns que, além de ser bons médiuns na mediunidade, mas são também comprometidos com a casa, estão escassos. Então eu falo que quando eu vejo um médium desse aí, a gente tem que segurar, né? Eu acredito que seja o caso aí. Eu acompanho às vezes no Facebook, né, o Ronaldo brincando aí com o Vanderlei, né? Eu percebo muito disso, eu acho isso muito legal também. Acho que muitas pessoas podem criticar: nossa, mas aquele terreiro brinca com aquele, brinca com o outro. E uma coisa que eu já ouvi, já li alguns livros, né, de filosofia, e dizem que Jesus era um grande brincalhão, né? Jesus não era aquele homem que estava sempre de cara feia, emburrado, ao contrário, Jesus estava sempre sorrindo. E as entidades falam isso também. No céu, aquela história que vendem, que o inferno é música alta, bebida e alegria, e no céu é todo mundo sentadinho rezando, aquela chatice, isso é uma história para boi dormir, né? O grande lugar de alegria é o plano espiritual superior. Então eu acho isso muito importante. Eu acho que esse elo entre o Vanderlei, entre você, Ronaldo, eu acho muito importante, muito válido isso. Não, nós temos uma base sólida, só tende a crescer coisas maravilhosas. Não, pai Léo, tudo falsidade entre eu e o Vanderlei, tá? Nada disso aí não, tá? Quando ele fala: eu não vou no terreiro, eu falo: nossa, a gira vai ser boa. Ele já falou isso. Uma vez que eu
por um motivo de força maior eu não pude ir. Aí o Ronaldo na outra gira falou, nossa, a gira passada foi tão boa. A Vanderlei é seu karma. Eu também tenho alguns karmas lá. Eu tenho eu chamo ele de velho, né? Um médio na minha casa, que é o Guilherme. Eu acho que ele tá até ouvindo, o Guilherme de Ogum, né? E ele é velho, e ele já trabalha na Umbanda há muitos anos. E ele é filho de Ogum, e o bicho é carrancudo. Então qualquer coisa que você faz diferente, ele já fica de cara feia. Aí ele já dá o espetáculo dele. As pessoas às vezes vão fazer oração, ele já dá um grito, fala mais alto, puto. Faz aquela casca grossa, mas é uma pessoa de muita confiança, né? É uma pessoa assim que eu estimo demais, além de como médico, como pessoa também, como vive na minha casa. Isso é muito importante. E eu tenho essa mesma relação que você tem com o Vanderlei, eu também brinco com ele. Eu falo pra ele, vou te dar de presente, mas ninguém quer ele. E eu também não deixo ele embora, não. É igual o Vanderlei também. Sabe o que acontece, pai? Eu sou uma pessoa muito espontânea, tá? Eu não sei fazer tipo. O Ronaldo é assim, o Ronaldo é assim em qualquer lugar. São dois. Entendeu? Então o que acontece? No Face eu tenho que soltar uma piadinha, uma brincadeirinha pra descontrair, eu solto, sabe? Goste quem gostar, não goste. Eu sei de uma coisa, eu sei que muita gente, até outro dia uma pessoa era Neuza, não lembro agora o sobrenome, ela falou assim, nossa Ronaldo, eu tô te achando muito quieto, cadê as brincadeiras? Sabe? Só que eu peguei um mês aí tão tumultuado, mas tão tumultuado na empresa, que eu comecei a colocar as coisas necessárias. Agora que tá acalmando, entendeu? Aí eu vou voltar para as brincadeirinhas. Mas são brincadeiras saudáveis, sabe? Não são nada para desmoralizar ninguém, tá? Muito porque também não é do meu feitio fazer isso. Eu gosto de brincar com as pessoas, né? Igual a mãe Priscila deve ter dado o recado que eu pedi para ela dar pro senhor. Sim. Sobre deu. o Quiumba. Me deu o recado. Ela te passou sobre o Quiumba? Falando do Corinthians, Né? Mas você sabe que você falando isso, né, e dando um gancho aí até para quem tá ouvindo a gente aí, uma coisa que a gente tem que parar um pouco, e isso é muito importante, quebrar esses paradigmas, é colocar o dirigente num pedestal, sabe? Como se o dirigente fosse um cara que ele não brinca, ele não erra, e isso é complicado quando as pessoas nos colocam num pedestal, e mais complicado ainda quando nós, dirigentes, nos colocamos num pedestal também. Existem muitos dirigentes hoje que eu conheço que só faltam dar autógrafo na rua. Tá? E as pessoas têm que entender que assim, um dirigente é apenas mais um sacerdote, ele só está lá na frente coordenando. Ele também é passível de erros. Então, é muito complicado isso, nós colocarmos... o problema disso é que a gente vem enraizado, né? A nossa cultura religiosa vem enraizada dentro da Igreja Católica, onde o padre fica no altar, né, sempre mais alto que todas as pessoas, ele é inimputável, ele é uma pessoa que nunca pode casar, ele é uma pessoa que nunca erra, tudo que ele fala é lei, e isso é levado para Umbanda, só que é bem diferente, né? Um padre, ele vem daquela doutrina, ele estudou. Agora nós temos muito pai de santos aí que às vezes sai de uma casa pela porta dos fundos e abre uma casa e faz e resolve. Então isso na Umbanda, quem é dirigente, eu acho isso importante, tirar dos pedestais os dirigentes. Não quer dizer que porque eu estou no mesmo patamar que você, que eu sou um dirigente, mas eu estou junto com você, que eu brinco com você, não quer dizer que a casa vai ser menos séria ou que o trabalho vai ser pior. Ao contrário, eu acredito que quando você tem, antes de você ter médiuns, você tem amigos dentro da sua corrente, tudo funciona melhor. E também é pautada a amizade na verdade. Eu tenho certeza que você brincando com o Vanderlei, e assim o Vanderlei também brincando com você, vocês têm uma amizade que se o Vanderlei pisar na bola, você pode falar. É verdade. Do mesmo jeito que for ao contrário. Então muitas casas hoje vivem um relacionamento, filho e pai de santo, um relacionamento maquiado, um relacionamento por cima, né? Ele é perfeito e o pai de santo também, por não dar essa brecha de conversar, de não ter acesso. O filho também faz o que ele resolve, o que ele quer, e o pai, às vezes, se ele vai dar uma bronca, ele fica sem jeito de dar essa bronca. Então eu acho muito complicado se colocar num pedestal. Os meus filhos de santo, que já frequentaram outras casas, eles falam muito isso pra mim. O senhor é muito acessível. Mas eu acho que isso é o certo. Um dirigente tem que ser acessível às pessoas. Tem que ser. É como eu costumo dizer. Tá? Eu não gosto de ser chamado de pai Ronaldo, não gosto de chegar, por exemplo, num terreiro
igual já aconteceu, virem beijar minha mão, essas coisas todas, essas formalidades todas que tem, tá? Eu não gosto disso. Eu falo assim, tá, tudo bem, eu sou um dirigente, eu sou um sacerdote na Umbanda, tudo bem, mas antes de tudo isso, eu sou um médium. E outra coisa, gente, eu erro, tá? Eu tomo água, eu almoço, eu janto, eu vou no banheiro, sabe? Eu faço tudo que uma pessoa normal faz, gente. Sim. As pessoas endeusam, né? Mas isso também, sabe o que acontece? Eu acho que aí vai um pouco de um erro social da nossa cultura de hoje. Hoje nós somos muito escassos de heróis, né? Na nossa política, de uma forma toda, nós temos a presidente, os senadores, os deputados que a gente não pode contar, né? Na parte profissional é a mesma coisa, às vezes o chefe, ou às vezes o pai de família. Então hoje a nossa cultura ela é muito escassa de heróis. Então as pessoas procuram endeusar as pessoas que estão ao lado para tentar ter esse herói no dia a dia. E isso é um erro, porque nós não somos heróis. Ô, Pai Léo, a mãe Valquíria lá do nosso terreiro, ela colocou assim: nós temos, além de amigos, temos uma família torta, mas temos. Sim, mas a base sólida de um terreiro de Umbanda tem que ser a família. Verdade. Por isso que nós somos pais de santo, filhos de santo, irmãos de santo, netos de santo, né? A nossa própria cultura já fala isso, nós somos uma família espiritual. Isso é o pau de uma casa. Uma casa que não tem família, não tem nada. É verdade. Eu concordo com o senhor, Padrão. E eu ainda digo mais: as pessoas ainda não entenderam o significado da palavra Pai de Santo, ou Pai no Santo, né? Sim. Eles acham que é só uma palavra, é um cargo, é algo pejorativo, mas não é. O Pai no Santo é aquela pessoa que está ali, ele é responsável por todos que estão na casa. Desde os médiuns, dos cambonos, os ogãs, até a assistência. Ele é responsável por todos. Esse é o meu ponto de vista. Por isso, mas é isso mesmo. A nomeação o Pai no Santo. Deixa eu fazer só uma colocação. Vocês dois, troca ideia aí por uns 10 minutos sobre Umbanda, que eu vou só atualizar o site da rádio, mas não vai acontecer nada. A rádio não vai cair, nada, tá? É só uma atualizaçãozinha, só que eu tenho que sair por uns 5 minutinhos que tá no outro computador. Sem problema. Então vocês continuam o programa. Então, Vanderlei, nessa questão, igual a gente fala, né, do Pai do Santo, aí a gente também aborda uma outra questão, que é a questão de posse, né? Nós temos muitos dirigentes hoje na Umbanda que é aquela questão da posse. Não, na minha casa eu tenho 3 oguns, na minha casa eu tenho 4 xangôs, eu tenho 1 Obaluaê. Não, você não tem ninguém, né? Exato. Ninguém é de ninguém, tá? A espiritualidade, quando você está trabalhando numa casa, e aí os médios, né, os ouvintes que estiverem aí, que são novos, eles vão perceber isso com o tempo. Quando você está numa casa, você tem um elo espiritual muito grande com aquela casa, tá? Mas esse elo, primeiramente a gente tem que entender que é muito complicado quando a gente pauta esse elo no medo, tá? Eu vejo muitos casos hoje de pessoas que eu saí de uma casa, mas depois que eu saí dessa casa, a minha vida foi pro buraco, e às vezes aquele pai de santo nem sabe o nome daquele médium, tá? Então por isso que eu mesmo na minha casa, eu não tenho nenhum tipo de firmeza do médium na minha casa, né? Quando ele faz o amancio, quando ele entra para nossa casa, tem um cruzamento, ele é aceito, tudo bonitinho, mas eu não tenho nenhuma quartinha que fica na minha casa, que eu boto água, para não ter isso, para as pessoas não pautarem a energia dela dentro de uma quartinha de barro, e essa quartinha de barro achar que está na mão do Pai de Santo, né? A mãe Priscila está ouvindo a gente e ela vai saber disso. Uma vez eu lembro que ela estava discutindo lá com o médium mais antigo, que era numa casa que ela trabalhava, e o médium falou assim: eu cuspi na sua cabeça, você tem que me respeitar. Isso não existe. O respeito não tem que ser o respeito por aquele que fez o seu santo, ou tem que ser o respeito pela pessoa. E esse respeito, ele é pautado, tá? Dentro de uma amizade, dentro de um elo espiritual. Do mesmo jeito que o médium, ele tem que ser comprometido. O médium que foi feito no santo, ou que foi feito só uma macia, ele tem que ser comprometido com a casa. O pai de santo também tem que ser comprometido com aquele filho. O pai de santo também tem que saber, não é um sentimento de posse. Não, esse é meu filho, esse eu não dou para ninguém. Isso não pode existir, isso não pode ficar enraizado na nossa religião. Nossa religião tem que sair da marginalidade. E o que tem que fazer a religião sair? Somos nós, dirigentes.
Né? Eu brigo com isso. Não adianta a gente querer que o evangélico nos respeite se nós mesmos não nos respeitamos. Então a nossa religião precisa despautar isso, né? Esse sentimento de posse. Então a gente tem aí alguns probleminhas aí que a gente vai ter que, uma hora ou outra, eu acredito que sim, eu acredito que a Umbanda ela tá numa evolução até mesmo pessoal, né? Antigamente o meu avô, que já faleceu, ele falava isso, né? Então assim, as pessoas fazem as coisas sem pensar o porquê estão fazendo, né? Então na Umbanda antigamente era muito assim: olha, pai, mas por que o senhor está macerando essa erva? Ah, eu estou macerando essa erva porque meu pai me ensinou assim. Hoje em dia isso já não cola mais. Hoje em dia, por que, pai, o senhor está macerando essa erva? Aí a pessoa vai no Google, vai perguntar para o outro irmão de santo, que hoje tem Facebook, né? Hoje Facebook, um conversa com o outro, que conversa com o outro. Então, os dirigentes precisam começar a se pautar. Não estou falando para se pautarem pelo Google, não, pelo amor de Deus. O pai Google vem fora disso. Mas eles têm que se pautar dentro do culto deles, dentro da literatura deles, dentro com a entidade deles e poder explicar. Hoje em dia, as pessoas, né, eu diria que são muito mais esclarecidas do que antigamente. Antigamente, é assim porque assim colava. Hoje não cola mais. E também não tem que colar, né? A Umbanda, podem parecer que não. Aquelas pessoas que estiverem ouvindo, que nunca foram num templo de Umbanda. Mas a Umbanda, ela é muito baseada cientificamente. Muitos rituais da paz são cientificamente comprovados. Não é apenas a magia, né? As pessoas têm ainda essa cabeça da Umbanda. Eu vou como se fosse um circo, né? Vou chegar lá, o pai de santo vai queimar fundanga na mão. E pra que queimar fundanga na mão, né? E vai abrir os meus caminhos e vai dar tudo certo. Sim, é o famoso balcão de informações, né? As pessoas vão lá para resolver o problema. E a Umbanda resolve os seus problemas se você também quiser resolver esses problemas, né? Isso depende muito mais da pessoa do que da gente. Voltei. Com certeza. Foi 10 minutos rápido, hein? A atualização do site é rápida. Pai Léo, antes de qualquer coisa, o Vanderlei falou muita besteira na minha ausência. Não falou nada. Eu mais falei do que ele. Eu começo a falar e aí... Senão eu pego ele na sexta-feira. Não. Pai Léo, chegou uma pergunta... Preciso conhecer a casa de vocês um dia aí. Precisa conhecer o nosso 4x4. Mas assim que é bom. É assim que eu falo, é o nosso 4x4. Aperta daqui, então a gente pode marcar. Sabe o que a gente pode fazer, Ronaldo? Vamos marcar um sábado. É que o calendário agora no final do ano começa a apertar, mas a gente pode marcar um sábado. A gente faz um trabalho aí das duas casas juntas, leva o pessoal da rádio que queira conhecer. A gente faz aí um culto ecumênico. A Umbanda precisa quebrar essas ilhas, né? Criar pontes. É isso que a gente precisa. A gente pode marcar sim. É que a gente trabalha mais à base do Homolocô. Mas eu não vejo problema nenhum. Entendeu? Pra mim vai ser uma honra abrir uma gira ao seu lado. Vai ser muito legal mesmo. E a gente vai marcar com certeza. Porque olha, como eu falei, não tem... quando eu vou numa casa eu não me sinto como uma visita. Eu me sinto como filho daquela casa, né? Eu sempre falei isso e sempre vou falar. Eu me sinto como filho daquela casa. Eu gosto de ir lá, saudar o congá, tudo bonitinho. Não é querer se aparecer, mas a Umbanda tem que ser assim. Você tem que... Essa é a conduta correta. Exato, você tem que saudar aquela casa, você tem que pedir... Se um padre vai numa igreja, ele não vai vestido de padre? Ele não fica no altar junto? Exato. Horrível isso. Eu já falei em alguns programas da minha rádio também. É aquele pai de santo que senta na assistência, que vai sem a roupa branca e ainda tenta se passar por uma qualquer pessoa. Ou pior, aí chega lá e ainda vai testar a entidade, né? Vai inventar um problema, vai enfrentar uma doença pra ver se a entidade descobre que ele é pai de santo. Grande bobagem. Né? Só vezes... vai na casa pra testar? Nem vá na casa. Se você já não tá confiando antes de sair de casa, pra que você vai até lá? E outra coisa, muitas vezes cai do cavalo com isso daí, né? Porque às vezes a entidade fala um negócio lá que o cara perde até o norte de onde ele veio, né? Então... Você sabe que tem uma historinha que uma vez aconteceu com o Pai João, né? O Pai João é uma entidade aí diferente de muitas entidades que eu conheci, né? Ele gosta de quebrar esses paradigmas. E chegou uma pessoa lá e ele sabia que a pessoa dirigia uma casa, só que a pessoa chegou ali, não quis falar nada. Aí o Pai João falou pra ela: filha, o que eu posso te ajudar? Pai, eu tô com umas dores. E começou a inventar a doença lá. Aí o Pai João falou: tá bom, você tá com essas dores? Estou. Então, olha, você vai fazer uma afirmação de uma vela branca pro seu anjo de guarda, pegou um copo d'água, rezou, deu pra pessoa e falou: bebe que vai curar.
Aí a pessoa bebeu, já estava saindo, né? Já de cara feia. Aí o pai João olhou, fez assim: filha, eu sei o que você veio fazer, eu sei que você dirige uma casa, mas já que você não quis se apresentar para mim, também não vou me apresentar para você. E a pessoa acabou indo embora. Então é uma grande bobagem isso. Eu acho que quando você vai numa casa, vá pronto para ir para aquela casa. Se você é um dirigente, ou mesmo que você seja um médium, fala isso desde a hora que você chega. Olha, sou médium de uma casa, eu vim conhecer. Ou então sou médium de uma casa, olha, briguei lá na minha casa, estou em busca de outra. Seja transparente. Mentir para a Umbanda, mentir para a espiritualidade é a maior burrice que um médium pode fazer. Porque por mais que você possa tentar enganar o Pai de Santo, as entidades você não vai enganar. As entidades vão saber. E pior, muitas das vezes a entidade vai falar, tá bom. Ela não vai confrontar você às vezes. Ela vai falar, tá bom, se você acha que você quer me enganar, deixa me enganar. Preto Velho faz muito isso, vai dando corda. E a pessoa se enforca sozinha. Então, joga na transparência. É sempre o melhor de tudo. Eu sou filho de Xangô, então eu não gosto de nada muito encoberto, nada muito escuro. Seja transparente. Às vezes eu prefiro ser transparente e brigar com uma pessoa do que ficar com a pessoa lado a lado, fazendo tudo que ela quer e depois amanhã a gente se estranha. Eu também, eu sou muito transparente para isso, e o Vanderlei, ele sabe muito bem. Quando me vê de cara fechada ali no terreiro, que é muito difícil, é porque alguma coisa não tá legal, não é verdade, Vanderlei? Exato. E esse negócio de você tentar ir numa casa e enganar a entidade, eu acho que isso tem um nome, é arrogância, prepotência. A Umbanda, ela prega humildade. Não tem por que você esconder de uma entidade que você é ou não é tal coisa, um médium, um pai pequeno, ou um pai da casa. E eu vejo muito isso, até porque a gente até brinca, existem médios que vão hoje na casa do Pai Léo, por exemplo, amanhã estão lá no terreiro do Ronaldo, no nosso terreiro, aí no outro dia estão no outro. É pula gira isso, é médio que não confia em nada, ou seja, não tem fé. Se você não tem fé, não vai no lugar, fique em casa, é melhor. O dia que você adquirir a fé em você, aí você procura um lugar onde você se sinta bem. Isso eu tenho comigo sempre. Mas é isso mesmo. E pior, né? Às vezes, alguns médiuns não sabem, né? Mas os dirigentes, principalmente daquela região, tá? E até mesmo da Grande São Paulo, eles se conversam, tá? Eu conheço muitos dirigentes que às vezes falam assim pra mim: ô Pai Léo, ó, apareceu aquele médium que saiu da sua casa, veio aqui, hein? Aí eu falo, tá bom. Aí daqui a pouco o outro fala, agora ele veio aqui. O médium vai pulando de galho em galho, né, e tentando achar. A gente não pode julgar, porque às vezes a minha casa não estava boa e para ele está boa, né? Mas aí eu acho até legal, deixa procurar. Com certeza ele vai encontrar alguma coisa, né? Mas eu acredito que a transparência aí seja o grande nome, seja a grande sacada aí que às vezes a gente precisa, né, ser mais transparente nessas coisas. Sim, com certeza. Antes de eu cair no terreiro de Umbanda Zé Pilintra, eu vou falar um pouco mais da minha história. Eu estava numa casa, uma casa boa, não denigro a imagem da casa por nada, era boa, só que por motivos de distância, era muito longe de onde eu moro. E antes de eu cair no terreiro de Umbanda Zé Pilintra, eu procurei outras casas, mas eu nunca escondi que eu era médico, que eu trabalhava, e nem nada, porque eu acho que é isso que a pessoa tem que ser. Você tem que ser claro, tem que ser objetivo, porque não é você, às vezes a gente pensa, eu tô procurando uma casa onde eu gosto. Não, muito pelo contrário. Se as suas entidades não se sentirem bem em uma casa, pode ter certeza, você não fica. Você fica onde você e elas estejam bem. Então não adianta você falar, eu como pessoa, Vanderlei, eu gostei da casa do Zezinho da esquina, mas se a minha entidade não gostou, eu não vou ficar ali. Eu vou ficar onde eu gosto e elas também. É o que aconteceu quando eu fui pro terreiro de Umbanda do Zé Pilintra. Eu procurei várias casas aqui perto da minha casa onde eu moro na zona norte de São Paulo. Você conta nas mãos, tem mais ou menos uns 6, 7 terreiros bons,
bons, não é terreiro de picareta, é terreiro bom. Só que não deu, não bateu. E eu fui parar onde está a casa do Ronaldo, que é um pouquinho mais afastado da minha casa. Eu acredito que isso, né? A entidade vai acabar levando você para aquela casa, né? Basta a gente ouvir. Isso não pode pautar, né? Muitos médios, minha entidade não aceita a doutrina, minha entidade não aceita a casa. Não, quem não aceita a doutrina é você, né? Você não pode tentar jogar suas imperfeições nas costas das entidades, não faça ela de muleta. Você não se adapta a uma casa, a entidade vai se adaptar. Mas é ouvir o que a entidade vai te levar. Igual nós falamos agora há pouco do Guilherme, desse médio, a questão como ele entrou na minha casa é muito interessante. Ele chegou na minha casa numa segunda-feira, levado por um amigo que nunca mais foi, só foi aquele dia, levou ele até lá, ele foi, ficou lá da assistência, a minha entidade olhou e falou assim: o senhor é um grande médio, hein? Obrigado. Ele falou: se você quiser vir na próxima segunda-feira, é gira de Exu, se você quiser vir de roupa preta e ficar na assistência, pode vir. Na outra segunda-feira ele foi de roupa preta, segunda vez que ele tinha ido. Ele foi de roupa preta, quando ele pisou na auréola, ele recebeu o Exu dele, o Ventania, que foi até o Congá, bateu cabeça, e o meu Exu falou pra ele, falou assim: seu Ventania, o senhor achou sua casa. E ele engajou na nossa casa, então ele foi 2 vezes na nossa casa. Eu sempre comento isso, médium que fica muito tempo na assistência, que vai e não vai, aquele médium que é pego no susto, aquele que chegou e entra, às vezes ele firma mais na sua casa do que aquele que fica lá, marinando em banho-maria. Exato. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro Pai Léo, depois o Vanderlei também dá o parecer dele. Agora, e quando acontece ao contrário, Pai Léo e Vanderlei? Presta também atenção nessa história. Uma vez, um amigo meu, ele veio aqui em casa e falou assim: Ronaldo, tem um terreiro de candomblé assim, você não quer ir lá comigo? Tá? Eu nem tinha o terreiro aberto, nada, trabalhava no outro terreiro. Vamos, vai. Tá, aí eu fui com ele. Sentei na assistência, normal, vestido normal, tudo normal, sabe? Sentei na assistência, muito bonita abertura, tudo, tal. Aí me chamaram e falaram assim: aquela entidade quer falar com você. Falei: tá bom. Me levantei, saudei o chão, entrei, tudo bonitinho. Olha só, eu saudei o chão e entrei, né? Fui falar lá com o Exu, que estava incorporado na mulher. Esse Exu virou para mim e falou assim: olha, primeira coisa, você precisa desenvolver esse seu dom mediúnico que você tem aí e que por medo você não desenvolve, né? E eu escutando. Aí ele pegou e fez assim: e outra, você precisa casar. E eu escutando. Casar. Tá, e eu escutando, tudo bem, né? Tá. Você já não é casado? Aí é que tá. Veja bem. Trabalho, eu falo que eu trabalho na Umbanda desde quando eu nasci, tá? Já quando eu fui nesse terreiro, eu já tava 19 anos, tá? No outro terreiro já era pai pequeno, tá? Já era casado. Ainda eu fiquei pensando, sabe quando você para, você fica pensando: nossa, será que esse tempo todo eu só me enganei? Né? Fiquei pensando comigo, né? Mas não deu outra. Eu fui lá no chefe do Ilê. Eu falei assim: você tá vendo o que tá acontecendo aqui na tua casa? Tá acontecendo isso. E aí, como que vai ficar a coisa? Isso é uma outra pessoa. É complicado. E aí, o que vocês acham disso? Mas sabe o que acontece? Aí a gente chama de reforçar colunas, né? Uhum. Às vezes tem muita casa que o que acontece? Às vezes e isso é muito do dirigente, tá? Às vezes o aluguel é muito caro e tem casa, então às vezes mesmo a sede de poder, tem casas que querem ter 40, 50, 60, 70, 80, 90 filhos. Então, eu falo que tem dirigente que é assim, pega a pessoa na rua, sabe? Você passou na frente de um terreiro, o terreiro estava aberto, de repente a pessoa te convidou para entrar, né? E normalmente vem sempre com aquela história: sua vida está atrapalhada, precisa desenvolver para melhorar. Ou então vem com aquela outra história: você é um médium muito forte, porque aí ela já dá aquela massageadinha no ego, e você precisa trabalhar essa mediunidade. Então, sinceramente, tá? Pessoas assim não diferenciam nada do que aquele pastor que tá lá em cima tomando dinheiro. É a mesma coisa, tá? Ele tá vendendo a própria fé em troca de algum ganho, seja um ganho de uma estabilidade do aluguel do centro dele, seja um ganho
de poder, seja um ganho até mesmo material, que às vezes esse pai de santo ele cobra, ele faz isso, faz aquilo, às vezes ele quer mais clientela do que ele quer mais médios. É muito complicado, tá? Eu sou muito cético com essas coisas, tá? Eu não gosto de ficar com esse negócio, não, a pessoa passa à frente de entidade, porque eu vou, depois a gente pode até falar disso. Eu não acredito em fingimento de incorporação, eu não acredito nisso. Então, às vezes, os próprios anseios estão passando à frente da entidade. Aí o Vanderlei pode falar também. Pai Léo, fingimento de incorporação. É assim. Na casa onde eu estava, sem ser, não vou citar nomes porque eu não acho legal isso, mas eu estava incorporado com o Exu Tiriri, né? E o pai pequeno da casa fazendo um trabalho lá na hora. E o Exu Tiriri, não sei porque, se isso acontece com o senhor também, ou com o Ronaldo, mas na hora veio, não é, sabe aquela história? Mas não é. E o seu Tiriri na hora queria pular no meio do trabalho e desmanchar, ia dar uma encrenca danada que o senhor sabe. Uhum. Eu tive que me segurar muito bem ali naquela hora. Graças a Deus, eu agradeço a Deus até hoje por isso. Não sei se é o caso do senhor, do Ronaldo, eu sei que não é. Eu sou um médium consciente, então eu consigo ainda dar uma controlada, dar uma segurada, né? Não existe médium inconsciente, todos nós, né, somos conscientes. Eu acredito nisso também. Mas assim, você não pode deixar o seu ego passar por cima da entidade, porque por mais que você seja consciente, se uma pessoa cai ali na sua mão, na mão da entidade para conversar, ela está destinada a ouvir as palavras daquela entidade. Então você tem que limpar a sua mente e deixar a sua entidade trabalhar. Você vai saber o que está acontecendo, você vai sentir o que está acontecendo, só que você não pode interferir. É isso que eu tento ao máximo, seja pro bem ou não, né? Vai magoar uma outra pessoa, um outro médium, ou vai magoar assistente, não interessa, você tem que segurar e sim ajudar a orientar a entidade, porque eu creio que do mesmo jeito que nós estamos aqui evoluindo, buscando a evolução, a entidade também está em busca de evolução. Né? Então é um trabalho conjunto. O que o senhor acha disso? Então, essa questão, né, quando eu falo assim, eu não acredito em fingimento de incorporação, eu vou explicar o porquê que eu não acredito nisso. Porque eu acredito que mesmo nós, fora do templo, fora da casa espiritual, nós sempre estamos passíveis às vibrações espirituais. Imagina ir dentro de um templo. O que eu acredito é, às vezes, pelos nossos próprios anseios, pelos nossos problemas, nós colocarmos eles à frente daquilo, tá? Não quer dizer que a entidade está ali, mas quer dizer que nós estamos à frente daquela entidade. É bem diferente, né? E aí a questão de consciência e inconsciência, eu sou médium consciente, apesar de muitas coisas eu não lembrar, e isso é consciência, tá? Não é que você não lembra que você é inconsciente. Há muito tempo as entidades vêm falando isso quando eu falo entidades, eu não estou falando das da minha casa, tá? Estou falando de entidades de grandes dirigentes e até mesmo entidades lá da mãe Zilmeia, né? Filha do pai Zélio, que as entidades dela falavam isso, que também faleceu. Elas falaram já diversas vezes que a Umbanda não havia mais a necessidade da inconsciência. Por que a Umbanda precisava da inconsciência? Porque antigamente um médico ia curar o filho dele num terreiro de Umbanda, onde uma pessoa que não tinha estudo, ela com 3 galinhos de arrudo preto velho curava a pessoa. Então, para poder despertar essa confiança, as entidades deixavam os médiuns inconscientes para fazer aqueles, entre aspas, né, malabarismos, tá? Mas não eram malabarismos. Igual, por exemplo, várias histórias, né, do orixá Malê, do pai Zélio, que jogava o punhal para trás e cortava o cabelo das pessoas, né? Ou queimar a fundanga na mão, e várias outras coisas que a gente já ouviu, né, nesse tempo de Umbanda. Então, hoje em dia, a Umbanda não precisa mais disso, porque a Umbanda já está consolidada na sociedade. Então, os médiuns hoje, eles se preocupam mais em não serem conscientes e sim a consciência. Eu sou um médium consciente e eu agradeço no começo do desenvolvimento, para quem está ouvindo a gente, eu sei que é ruim.
Eu odiava, mas hoje eu agradeço. Por quê? Porque no momento que eu estou incorporado, que eu estou consciente, eu estou aprendendo com aquela entidade. Exato. Eu estou sabendo do que a entidade está falando. E isso é muito importante. O problema é que as pessoas, elas podem, já que é médium consciente, ele vai interferir. Ao contrário, eu acredito que ser um médium consciente é muito mais difícil do que ser um médium inconsciente. O grande grau de consciência é esse, você saber que você está ali, mas você não interfere. Você está ali sendo comandado. E isso é importante. As pessoas trabalharem isso. E eu, particularmente, aí, na experiência que eu vejo dos médiuns da minha casa, de outros lugares, eu não conheço mais nenhum médium 100% inconsciente. Não conheço mais. Posso dar Isso que eu creio. Pode. O que acontece é o seguinte, veja bem. Hoje em dia, a gente falar de consciência, semi-inconsciência e inconsciência é o seguinte. Como que eu vejo isso daí? Eu vejo da seguinte maneira. Uma maneira assim que eu posso estar meio que discordando do painel, mas tudo é sentido de um aprendizado, tá? Não estou discordando do painel, mas eu estou colocando em prática a minha vivência na Umbanda. Por favor. Eu sempre coloco assim, que a gente tem os nossos apagões, tá? Espirituais. O que é os nossos apagões espirituais, tá? Eu sempre coloco assim, se acabou a gira, vier me perguntar qualquer coisa, ou falar assim, nossa, eu passei com a sua entidade lá maravilhosa, eu não sei, sabe? Então existem alguns apagões espirituais. Eu já cheguei a ver, ainda por esses tempos, médiuns de efeito físicos, sabe? Que é muito, mas muito, mas muito raro. Só que se você for ficar falando um médium de efeito físico, vai sempre chegar um e vai falar, mas como que eu vou poder me tornar um médium de efeito físico? Peraí, filho, você não vai se tornar um médium de efeito físico. Já nasce com o dom. Exato. Você já vai nascer um médium de efeito físico. Então o que acontece? Ainda tem médiums, tá? Que tem aqueles apagões que a gente diz, né? E que não se lembram das coisas. Eu, graças a Deus, assim, eu posso dizer assim, eu digo graças a Deus porque tudo que as minhas entidades gostam, eu não gosto. É incrível, mas é verdade. É o normal, né? Por exemplo, beber um copo de uísque, vamos supor, eu não bebo nada alcoólico, entendeu? Tomar chá, eu detesto chá. Meu boiadeiro adora chá, tá? Eu falei, olha, eu ainda brinquei sexta-feira passada, não sei se o Vanderlei estava incorporado ou não. Eu falei lá no terreiro, eu falei, olha, minhas entidades vêm. Isso foi uma brincadeira que eu fiz, né? Pelo amor de Deus, ninguém pense que ele fez isso, porque não fez, tá? Mas eu falo assim, olha, se o seu capa preta vier tomar 1,5 litro de uísque, vamos dizer assim, pô, eu vou acabar a gira bem. Meu boiadeiro tomou 3 dedos de chá, eu corri pro banheiro pra vomitar. Mas você sabe que essa questão de consciência, ela é muito particular. E eu concordo com você nessa questão do apagão, né? Esses apagões acontecem, eu também tenho esses apagões, né? Uma coisa que eu falo assim, na questão aí é particular, né? Não de forma geral, mas particular minha. Quando acaba a gira, eu lembro ali uns 80% do que aconteceu, tá? Quando eu vou dormir, no dia seguinte, eu tô lembrando de uns 40% do que aconteceu. Em uma semana, não lembro nada. Isso é uma coisa que vai apagando na minha mente. Eu acredito que as entidades usam uma parte do meu cérebro para isso. Aquela memória recente que vai ser apagada. Então, por exemplo... então eu acho que eu não tenho cérebro, Pai Léo. Oi? Então eu acho que eu não tenho cérebro. Desculpa. Então eu acho que eu não tenho cérebro, Pai Léo. E olha que eu sou corintiano, hein? Corintiano com cérebro é difícil achar. Opa! A questão do cérebro. Eu vou esquecendo. Então, por exemplo, se você me perguntar, hoje é terça, ontem nós tivemos gira na nossa casa. Se você falar pra mim, olha, você lembra o que aquele médium X fez? Talvez eu lembre. Agora, se você me perguntar daqui da terça-feira que vem, olha, você lembra do que aconteceu naquela outra semana? Eu não lembro mais. Então, isso é muito interessante.
Mas aí eu acho que vai da particularidade de cada um. Eu acho que sim. Por isso que eu falo que no consenso geral, a inconsciência, eu não acredito nela, eu acredito mais na consciência. É lógico, quem sou eu para julgar? Capaz que nós tenhamos ainda médiuns inconscientes, é que eu não os conheço. Então aí eu tô falando de uma regra geral. É importante eu falar da regra geral, porque às vezes quem tá ouvindo a gente quer levar como pauta aquelas pessoas, né? As pessoas leem muito a mediunidade do Chico Xavier, que era um grande médium, e quer levar isso para a realidade. Calma, o Chico Xavier demorou 92 anos para ser o Chico Xavier, né? Não queira ser o Chico Xavier em uma semana, que isso não vai acontecer. Exato. Eu acho que as pessoas têm medo de falar que são inconscientes só por um motivo. A pessoa da ciência vai falar, ali tá um marmoteiro. Não é só isso ali não tem um médium. Mas eu não tenho esse medo, porque eu confio. Em primeiro lugar, eu tenho fé. Ô Vanderlei, não é só isso não, confio viu? Nas entidades. Não é só isso não é. Até não veria por esse ponto. Eu até enxergo por um outro ponto de vista. Você tem uma história dessa, não tem, Ronaldo? Tenho uma historinha dessa. Uma mulher que chegou lá no terreiro que eu trabalhava, né? E todo mundo sabia quando eu incorporava, me dava um apagão, né? Aí essa mulher era nova, tinha ido 1, 2 vezes, não tinha contato assim com o pessoal, né? Da assistência, tudo e tal. Aí ela encostou do meu lado e falou assim: olha, uma pessoa aqui da assistência falou pra mim passar com as suas entidades, porque você é inconsciente. Eu falei: não, é mentira, eu sou totalmente consciente, a senhora escolhe outra pessoa, né? Tem uma dessa aí parecida também. Sabe? Sabe que uma vez. Não, porque não, só um minutinho, Pailão. Porque senão, o senhor me desculpa, mas eu ia me gabar, né? Se eu falo, não, claro, é comigo mesmo, entendeu? Pô, não dá, né, Pailão? É a fonte de informação. Sabe? Eu tenho uma história dessa parecida. Já volto. Existia uma médium nova. E essa médium nova, né, tava começando a incorporar, e médium novo já incorpora 4, 5 entidades diferentes da mesma linha, né? Aí tava com uma segunda pombagira. Aí essa segunda pombagira, né, tava começando a firmar na casa, e eu incorporado, né, com o seu corcunda. E às vezes quando a gente é um médium mais velho que cuida da casa, a gente tá incorporado, às vezes a entidade ela não tá nem preocupada se pega a cartola, se faz isso, se faz aquilo, se faz aquele outro. Aí ele virou para essa entidade e chamou essa entidade pelo nome da outra entidade daquela médium, né? Vou dar um exemplo, né? Chamou Caboclo Tupinambá, mas aquele médium trabalha sempre com pena branca. Acabou chamando o Tupinambá de pena branca, para dar um exemplo. Aí essa pessoa depois chegou no final das gírias incorporadas e falou assim: nossa, Corcunda, eu tô em muita dúvida, porque não é possível que o senhor errou o nome, né? Aí o Corcunda, na sapiência dele, né? Acho que para dar... E também para me ensinar, né? Chegou assim perto do ouvido dela, fez a minha voz, não a voz que ele faz. Quem conhece o Corcunda sabe que ele tem uma voz bem mais forte que a minha. Fez a minha voz e fez assim: é nada, é que sou eu. Essa pessoa ficou numa situação estática. Por quê? Porque é para quebrar os paradigmas da própria pessoa que está começando agora. Ela não se preocupa do que o nome que chamou. Às vezes chamou pelo nome errado porque a entidade estava passando, precisou chamar rápido. Isso é normal acontecer, né? Do mesmo jeito que nós erramos, as entidades também. Às vezes a entidade não está preocupada com o nome da pessoa. Imagina só, tá? A minha entidade, ela não anda com o ponto dela no peito para mostrar. Na minha casa nós temos mais de 50 médios. Imagina pro coitado do pai João saber o nome de 50 preto velho diferente. Parem para pensar aí. Então, imagina, né? Eu que dirijo o Congás, minhas entidades e nós temos que saber 50 caboclos, né? Aí, mas eu trabalho com 2 caboclos, então aí já passou por 70 caboclos, 70 Exu, né? 50 pombagira, 50 preto velho. Eu vou ter que andar com uma prancheta, não vai ter jeito. Não, isso é verdade. E tem mais. Às vezes a pessoa, quando está em início da vida mediúnica, foi o meu caso, eu não tenho vergonha de falar, e aí as pessoas chegam perto dela e falam: olha, você tem entidade tal, entidade tal, entidade tal. Você vai acreditando, porque você ainda não sabe reconhecer a energia daquela entidade. Hoje eu trabalho com o seu Tiriri, né, com o meu Exu. Eu tenho meu guardião como o Exu Veludo,
E eu sei quando um vem, quando o outro não vem. Então a gente consegue discernir a energia. Eu sei quando vem o meu Zé, quando vem o meu baiano, quando vem o caboclo. E quem tá começando é aquela história, né, Pai Léo? Fica muito iludido, é um mundo fantasioso, entre aspas, né? Eu tenho 30 Exus, como eu já ouvi falar de médio que tinha, não digo 30, mas eu já ouvi falar de médio que ele falando que tinha 21 Exus, né? Mas na hora que pra todos eles, né? Na hora que tiver que fazer a obrigação, você tá ferrado, né? Tem que vender o carro. Sabe o que a gente poderia fazer um dia, Pai Léo? Eu vou marcar com o senhor, vou ver a agenda da rádio como que tá, mas eu vou marcar com o senhor pra gente contar causos que aconteceram em terreiro que a gente ouviu falar. Mas causos isso assim, tem muito, hein? Mas causos assim, como que eu posso dizer assim, que a gente depois a gente lembra e a gente dá risada, né? Sim. Tipo, por exemplo, num terreiro a gente trabalha com, vamos dizer assim, falando grosseiramente, né? Com tudo espíritos de mortos, né? Então uma vez estava a filha do Vanderlei, a Célia, se trocando, né? E tem a Michele, que é uma médium lá da casa também, e a Michele estava perto da porta assim, e aquelas portas de sanfonada. A filha do Vanderlei abriu a porta com tudo, a Michele, ela deu um pulo, mas ela deu um pulo que ela quase pulou no meu colo, sabe? Então eu olho pro pessoal e falo, gente, aqui a gente trabalha com espíritos, vocês vão ter medo do quê? Mas tem bem essas, né? Tem uma de um médium. Eu tinha um médium na minha casa que ele andava fardado, né? Que ele fazia uma apresentação, né? Ele ia em muitas coisas assim do exército e ele andava com uma farda. E a farda dele é uma farda antiga. E uma vez esse médium já estava um tempinho sem ir, ele resolveu ir fardado, né? E ficou lá na porta do centro. E tinha um cambone novo que tinha entrado, começou a olhar pra pessoa, olhava, e de repente ele olhou assim e foi cumprimentar, porque ele achou que era uma entidade. E na verdade era um médium da casa que não estava indo, que estava fardado. Então esses causos acontecem, né? E que tá, porque quando é tudo muito novo, né, a gente pega por excesso. Então, né, minha avó falava isso, dá bom dia ao cavalo. Você é novo, você não sabe do que está acontecendo, então para você tudo é válido. Só para você ter uma ideia, no terreiro que eu trabalhei, né, tinha um senhor que ele ia com 3, 4 seguranças, tá? Aí, uma vez, ele pegou e ele falou pro segurança, se vocês quiserem subir, passar, tomar um passe, não tem problema nenhum. Um dos seguranças pegou e falou assim, eu quero sim, né? Isso daí, os cambonos depois me contando, né? Foi passar com seu capa preta, né? Seu capa preta, ele entrou lá, tal, seu capa preta olhou pra ele e falou assim, me dá isso que você tem aí nas suas calças, né? Aí o cara falou assim, mas e o pessoal, não tem problema nenhum, pode dar. Pai Léo, eu nunca peguei numa arma na minha vida. Nossa. Pegaram, falaram que o seu capa preta pegou a arma de qualquer jeito lá e falou assim, alguém tira isso daqui. Diz que a assistência foi atrás com medo daquilo lá disparar. Olha as coisas que acontecem, meu. Tem muita... Mas isso que, voltando só ao que o Vanderlei estava falando, né, do médium novo, ter várias entidades, isso acontece, o médium começa a querer puxar todas as entidades, né? A gente até brinca que tem médium que se deixar incorpora até o defumador no ponto de defumação. Então é normal. Quer buscar entidade. E outra, né? Quer buscar entidades famosas, né? Aquela velha história. Não, eu sou filho de Ogum. Quantas e quantas vezes eu não ouvi isso? Pai, eu sou filho do quê? Sou filho de Ogum. Eu tenho tranca-ruas? Não, filho. Não. Tem mais, né? Exus de Ogum. Tem o Veludo, até mesmo o Tiriri, que às vezes trabalha na linha de Ogum. Tem vários outros, né? Então é muito complicado isso. As pessoas querem e tem entidades famosas, né? Porque busca no Google, né? Sempre tem alguma historinha bonitinha. Eu falo isso porque quando as minhas entidades foram dar os nomes, né? Eu juro que eu tava no começo da mediunidade, eu voltei para casa chateado com meu pai de santo. Porque lá onde eu trabalhei era assim, quando você fazia uma mancia, aqueles que não tinham se apresentado se apresentavam.
Então aí eu cheguei, falei, qual é o nome das minhas entidades? Aí chegou lá, né, o Exu Corcunda. Falei, nunca ouvi falar desse cara. Aí o baiano, né, Zé Faísca. Falei, tá de brincadeira, mas ele usa um chapéu de cangaceiro. Pensei que era o Lampião. Não, Zé Faísca. Falei, tá bom. Nome do caboclo, Itaguruçu. Falei, pelo amor de Jesus. Falei, não, eu pensei que era 7 pedreiras. Então isso é muito complicado. No começo a gente não, porque tem entidade famosa. E a gente acaba descobrindo que a entidade é o de menos o nome dela, né? O pai João fala isso, ele fala, olha só, entidade pode dar o nome que ela quiser, não se pauta nisso. Não tem um RG para a entidade não tem como, chega e apresenta o RG. Aí as pessoas vão falar assim, não pai, tem o ponto riscado. O ponto riscado é o nome da entidade. Gente, primeiro, se você for no Google, você baixa um livro com 30 mil pontos. E outra, quem tem mão de pemba, quem conhece de mistério de pemba, igual eu tenho um módulo do meu curso que eu dou na minha casa só sobre pontos riscados. Naquele ponto eu trago mais de 200 pontos riscados. Então, o ponto riscado, ele é uma prestação da entidade? Só que se nós, que somos encarnados, conhecemos 10 pontos, imagina as entidades. Aquele caboclo da linha de Oxóssi, ele pode muito bem estar riscando um ponto de um outro nome e trabalhar com aquele nome nesse corpo. Vou dar um exemplo. A pessoa chega e, nossa, eu tenho muita fé na Pombagira Rainha. Tá? A Pombagira Rainha sempre eu quis que me acompanhasse. Ela desenvolve, ela está recebendo às vezes as 7 saias. Só que se as 7 saias falar que é as 7 saias, talvez ela vai ficar chateada, porque ela queria muito que fosse a rainha. Aquelas 7 saias dá o nome de rainha e vai trabalhar. A entidade está pouco preocupada com o nome que você vai chamar ela. Ela está preocupada em baixar e praticar caridade. Aí entrando nesse assunto mesmo que o senhor falou, tá? Uma vez eu falei um negócio que todo mundo falou, nossa, mas tudo isso... Eu falei, o seu Capa Preta, quando começou a trabalhar comigo, ele demorou cerca de 2 anos para dar... aliás, desculpa, não foi o seu Capa, foi o seu Zé Pilintra. Ele demorou cerca de 2 anos para dar o nome dele. Você sabe por quê? Porque depois perguntaram para ele, mas por que o senhor demorou tanto tempo para dar, para falar que o senhor era o seu Zé Pilintra? Ele falou assim, porque ele é muito novo e eu queria ver até onde ele ia. É isso aí. O meu Zé Pilintra, ele só foi dar o nome de Zé Pilintra quando eu estava na minha casa. Na outra casa ele baixou 1, 2 vezes com outro nome, porque ele não queria que tivesse essa associação, né? Porque você trabalha com o Zé Pilintra, você tem uma casa com o nome de Zé Pilintra, você deve ter muito mais história do que eu. A gente tem um problema sério na banda, que Zé Pilintra tá aparecendo como, né? Parece milho, né, no campo, que germina. Toda casa agora tem 5, 10 Zé Pilintras. E Zé Pilintra tá começando a virar, né, uma série de pauta para... não, aquele lá é mulherengo porque tem Zé Pilintra. Aquele lá bebe muito porque tem Zé Pilintra. E isso a gente precisa tirar, porque isso não existe, isso não é verdade. Quem trabalha com Zé Pilintra seriamente, Zé Pilintra não interfere em bebedeira, em mulherada. Isso é coisa carnal do médium que é safado, não é coisa de entidade. E outra coisa, o seu isso Zé... que eu ia falar. Eu já ouvi história de neguinho falando, eu saio com várias mulheres porque o meu Exu me dá. Exu não dá isso. O Exu vai te ajudar em outras coisas, abertura de caminho, numa prosperidade. Mulher, jamais. É o que o senhor falou, Pai Léo. Os médiuns, o ser humano, ele aproveita a desculpa da entidade para poder expor a safadeza dele. E eu fico muito louco com essas coisas. Você sabe que o seu Zé, uma vez, ele foi convidado a participar de um programa de rádio, né? Do programa Conversando com o Seu Tranca, né? Aí mandaram uma pergunta assim pro seu Zé Pilintra, né? Eu tenho até gravado isso desse programa, né? A pergunta era assim: eu trabalho com o seu Zé Pilintra e o meu... Bem assim, ó. A pergunta era bem assim: eu trabalho com o seu Zé Pilintra e o meu Zé Pilintra diz pra mim que não é pra mim trabalhar numa empresa, porque quem é filho de Zé Pilintra não deve trabalhar, né? Aí o seu Zé, que eu trabalho, ele respondeu, ele falou assim: ele que não trabalha pra ele ver onde ele vai parar.
Sabe? Mas é complicado isso aí, é verdade. As pessoas pautam muitos apelidos, como aquele malandro, isso não existe. Uhum. E outra coisa, não, pode até ser que, por exemplo, a história dele, tá? Mostre que ele foi de um determinado jeito, ou seja, mulherengo, alcoólatra, sei lá, qualquer outra coisa assim, tá? Mas isso daí não vai fazer com que o médium dele seja igual a ele. De jeito nenhum, né? E aquilo é uma história da entidade, tá? É uma roupagem fluídica que ela usa, tá? Não quer dizer que aquilo ali, que todos foram assim. E outra, não quer dizer que porque ele foi assim, que agora ele vai ser assim, ou que ele vai interferir no médium. Se for assim, então vamos pensar friamente. Se o Zé, todo médium dele é mulherengo, então todo mundo que está ouvindo nós agora, ou que conhece alguém, ou que trabalha com o Lampião, então deve ser uma pessoa sanguinária. Ou quem trabalha com pombagira é um homossexual. Sim, ou então nós vamos falar, então todo mundo que está trabalhando agora, que ouve, que está trabalhando com o Tupinambá, então é uma pessoa que não consegue viver dentro de uma casa, tem que viver dentro da mata, porque ele era um índio. É muito complicado, as pessoas pautam uma coisa numa irracionalidade, não pode isso acontecer. Isso é verdade, né? É o que eu sempre falo, separe a entidade da matéria. Sim. Tá? Separe, porque entidade é uma coisa, matéria é outra. Não tem nada a ver. E outra coisa, se alguém fez alguma coisa aqui, por exemplo, não foi o Ronaldo, foi as entidades. Também não foi a entidade do Ronaldo, foram as entidades. É isso aí. Mas essa questão de vida, né, da entidade, isso até dá pauta para uma vez, uma confusão. Eu já fui palco de várias confusões. Na época do Orkut, então, tinha com os fóruns e no Facebook também. E uma coisa que a gente vem percebendo, né, é algumas entidades que se denominam da linha do cabaré. E eu fui perguntar uma vez para uma pessoa que trabalhava com uma entidade da linha do cabaré, e eu perguntei, por curiosidade, que fundamentasse o que era a entidade do cabaré, né? Aí a pessoa falou pra mim, não, a entidade do cabaré é por causa que aquela pombagira, ela trabalhou num cabaré. Eu falei, tá bom, então se a gente for pela lógica que a pessoa, já que a entidade trabalhou num lugar e ela traz esse nome e funda uma linha, quer dizer que a gente pode ter uma linha, por exemplo, de pombagiras padeiras. Que nós podemos então ter uma linha, por exemplo, de pretos velhos sapateiros, porque isso é um trabalho. Aí isso acabou dando a maior confusão, porque a gente tem que pautar numa racionalidade. Linha de trabalho é linha de trabalho. Não quer dizer que porque a minha entidade, igual o Corcunda foi padre. Não quer dizer que ele foi padre, que quando ele baixa ele reza uma missa. Não tem nada a ver. O seu Capa também, ele foi padre. Viveu na Santa Inquisição. Foram dois, né? Corcunda também. Ele é um padre lá no site da Imagens Bahia tem a história dele que ele escreveu lá. Seu Capa era um padre inquisitor. O Corcunda também foi um padre inquisidor. Gente boa, né, daquela época. Mas era pra vocês queimarem todo mundo hoje. Então, se nós formos pegar essa lógica, né, então nós vamos queimar todo mundo. Não, pelo amor de Deus, né? Você é macumbeiro, vai pra fogueira. Imagina que tristeza. Nossa, iríamos perder. A gente fala dando risada, mas isso acontece muito. É triste isso. Mas a gente tem que descontrair, né? Porque também, se a gente for levar a coisa ao pé da letra, tá? Sem fazer uma brincadeira, alguma coisa assim, passa a ser um negócio muito assim, monótono, chato, né? Das pessoas entenderem, né? Eu sempre falo isso, né? Despertar o senso crítico, né? Vamos despertar o senso crítico, vamos ler, vamos conhecer, não vamos acreditar em tudo que a gente fala. As próprias entidades do meu Congá falam isso, falam, olha, eu tô falando uma coisa, mas vamos procurar para ver se é verdade. Até pouco tempo atrás, essa história eu posso contar, que às vezes eu fico pensando se eu posso contar as histórias, mas essa eu posso contar. Quarta-feira agora, numa gira, né, de desenvolvimento, quem dá o desenvolvimento na minha casa é o Baiano, né? E o Baiano tava falando. E uma vez ele chegou pro médium, pro Baiano de um médium, e falou assim, você para de arrebentar esses cocos, viu, aqui na casa. Que toda vez que você vê, você arrebenta um coco. Para de arrebentar esses cocos, que eu queria saber para que você arrebenta. E foi embora. Aí o Baiano desse médium, o médium ficou todo preocupado, achou que iria tomar uma bronca maior, né, uma represária, porque a entidade do Congá tinha falado isso.
Foi falar com o baiano dele. O baiano dele falou: não, eu arrebento o coco porque é um trabalho de descarrego, isso. Passou. Esse médico continuou trabalhando. Aí depois o meu baiano foi e falou pra ele, falou: tá vendo? Eu fui dar uma bronca no seu baiano pra você sair do comodismo e perguntar pro seu baiano, porque você mesmo não sabe por que o seu baiano faz isso. Não quer dizer que é uma bronca. Exato, como existem muitos médicos hoje assim. O senhor sabe que tem algumas entidades minhas, isso daí quem vai poder falar melhor seria um outro médico do nosso terreiro, mas elas pedem pra pessoa questionar, você tá passando, vamos supor, com preto velho. O preto velho te dá uma vela branca e preta pra você acender, você pega e acende, mas você nunca questiona o porquê. O porquê dessa cor, o porquê do lugar onde acender. E as entidades que me escolheram para trabalhar comigo, elas sempre fazem isso e elas explicam para a pessoa: olha, você vai acender essa vela nessa cor, que é para tal coisa. E é isso que eu acho legal. Não é você ficar no comodismo. Tudo bem, o Exu mandou eu cortar um galo, pegar o sangue dele e jogar na encruza. Legal, vou fazer, mas por quê? Tem que ter um sentido essas coisas. Mas isso é uma coisa que o baiano da nossa casa está fazendo, né? Nesses novos desenvolvimentos. Que ele estava falando que o principal objetivo dele agora é esse: é pegar os médios e tirar os médios do automático, do mecânico, né? Porque tudo, quando a gente começa a ficar médio, eu falo por mim, eu tomo banho de erva, é vergonha que eu tô falando isso, mas eu tomo banho de erva às vezes 3 vezes no ano. Porque eu acabo esquecendo, porque tem que correr para isso, correr para aquilo, e às vezes por causa de falta mesmo, de juízo meu. Isso eu assumo. Então o que acontece? Porque vira tudo muito mecânico, vira tudo muito automático, e a Umbanda não pode ser assim. Eu posso falar um negócio pro senhor, ô Pai Léo? Sabe o que a gente faz lá na nossa casa? Lá na nossa casa, a gente não costuma ficar falando pro filho assim: toma um banho disso, um banho daquilo outro, toma um banho de defesa, não sei o que. E uma vez vieram questionar o seu Zé: eu estou aqui há não sei quanto tempo, o senhor nunca me passou um banho de defesa. Pô, tá bom, anota aí. Aí tal, não sei o que. Chegou na outra semana, o seu Zé falou: e aí, fez o banho de defesa? Eu fiz. Ele falou: não adiantou nada. Eu falei: por que não? Você veio com seu carro, não veio? Vim. Quantas vezes você xingou de lá pra cá porque você quase bateu, você quase atropelou não sei quem, você não sei o que, você veio discutindo com a sua mulher? De lá pra cá, quantas vezes você fez tudo isso? Ele: fiz sim. E a sua defesa foi pra onde com esse banho? Aí o que eles começaram a adotar lá no terreiro? Tem alfazema? Tem alfazema. Então nunca aqui, jamais vai faltar aquele perfuminho de alfazema, tá? Aí manda jogar um pouquinho na mão, passa nas 2 mãos, passa na nuca, passa nos pulsos, pronto, muito melhor. Uma vez estava sentado uma pessoa com as pernas cruzadas, né? E o braço também cruzado, né? Falaram: mas isso aí não corta energia? Ele fez assim: olha, vocês trazem tanta coisa ruim de lá, de fora pra cá, pra dentro, que não é um simples cruzar de braço ou de perna que vai cortar a energia daqui do terreiro, mas sim aquilo que vocês trouxeram. O que o senhor acha? A fragilidade, né? A fragilidade da espiritualidade. Eu diversas vezes eu já ouvi, fazendo um paralelo isso, no que a entidade falou, diversas vezes eu ouvi assim: nunca diga o nome do seu Exu, porque com o nome do seu Exu a pessoa pode destruir a sua espiritualidade. Balela. Você acha que o seu Exu ele é mais fraco do que saber o nome dele? Ou então aquela pessoa que está sempre demandada, né? Isso é sempre que a gente vê na Umbanda. A pessoa está sempre com descarrego, sempre com demanda, e a pessoa tem entidades maravilhosas. Gente, será que essa pessoa tem tanta demanda assim? Você acha que você é tão frágil que uma pessoa mandando uma energia negativa, ela é mais forte para não deixar o seu Exu, a sua entidade, baixar? Então quer dizer que sua entidade ela é mais fraca do que aquela emanação. É verdade. Então isso é a fragilidade que as pessoas colocam na própria espiritualidade, que não pode acontecer. É verdade. Realmente, muitas vezes é falado coisas aí que se a pessoa não for bem preparada, ela bota aquilo na cabeça e o pior de tudo
Às vezes a pessoa nem chega para uma determinada entidade e fala, olha, me falaram isso daí realmente é verdade ou não, tá? Mas é como botar na cabeça e deixar. É por aí mesmo, por isso que eu falo, né? Desperta, né? Não é duvidar da entidade, mas é pensar criticamente com a entidade. Às vezes a entidade, ela não tá falando para você levar o pé da letra, ela tá falando para você se despertar, para você entender. E às vezes as pessoas não querem entender. Isso é muito complicado. Né? Nessa questão de se sentir fraco, de nome, de entidade, poder, sabe, atrapalhar a espiritualidade. Gente, a gente é muito mais forte, tá? A nossa espiritualidade, para quem tá ouvindo a gente, é muito mais forte do que saber o nome, do que saber. Nossa espiritualidade não precisa de casa, tá? Não precisa. Nossa espiritualidade, ela é forte, ela vive com a gente. A espiritualidade não fica presa ao terreiro, não fica presa às quatro paredes. Não adianta você ser uma boa pessoa no terreiro e lá fora bater na mãe, bater no pai. Não adianta. A nossa espiritualidade ela anda junto com a gente, né? Sábado passado eu fiz um casamento e nesse casamento eu falei uma coisa que eu achei depois bem interessante, né? E eu falo assim porque eu falei não falando, né? Era uma psicofonia, então. Aí depois eu fui analisar o que as entidades tinham falado por mim. Elas falaram assim, que o amor é como se fosse uma fogueira que tem que ser alimentada todo dia. E assim é a nossa mediunidade também. Como é que será que nós estamos alimentando a nossa mediunidade? Então, como é que a gente pode alimentar? Com conhecimento, com pequenas ações. Não adianta nada. O médium chega, vai para casa, mas no caminho de casa, igual você falou, xingou, brigou, bateu o carro, né? Tinha uma historinha que eu ouvia do preto velho que me desenvolveu, que ele contava, né? Que uma vez o cara ia na igreja todo domingo de manhã. Ele era o primeiro ali do banco a sentar. Quando ele sentava naquele banco, ele assistia a missa tudo bonitinho, todo domingo, durante 15 anos. Um belo dia, ele não foi e o padre notou, né, a falta dele. Falou, poxa, esse homem tá aqui todo domingo de manhã, é o primeiro a chegar. No outro domingo, esse homem foi de novo e o padre foi perguntar para ele, né? Ô, meu filho, 15 anos o senhor nunca faltou, o senhor faltou logo domingo passado, aí não chegou. O que aconteceu? Falou, padre, quando eu tava chegando, né, aqui na igreja, teve um atropelamento e eu acabei socorrendo essa pessoa. Aí o padre falou, olha, meu filho, parabéns, em 15 anos foi o mais perto que você chegou de Deus, foi nesse domingo. Então a espiritualidade não está presa dentro da casa, né? Não adianta nada eu acender 1000 velas, né? Quase botar fogo dentro de casa e depois tô acendendo a vela, né? Acabei de acender a vela e tô gritando com a minha mãe, né? Ou então pior ainda, né? Vou acender vela, peço para alguém comprar a vela, aí, me pega o fósforo, acende, fica de olho para ver se não acontece nada, né? É as terceirizações, né? Espiritualidade não aceita terceirização. A gente tem que fazer as coisas de amor, com o coração aberto, tudo bonitinho. Tem que fazer com fé, acreditando. Bom, gente. Não é queimar parafina. Bom, gente. O papo tá muito bom, mas infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Quero convidar aí de coração o Pai Léo para voltar aí. O Vanderlei também, pra gente fazer um outro tipo de programa. Acho que valeu todo o aprendizado aí que o Pai Léo passou aí pra gente, sabe? O Vanderlei é uma pessoa que não devia nem falar isso, mas tudo bem, né? É uma pessoa que eu gosto muito, porque depois ele vai se gabar lá no terreiro, né? Só fazendo uma brincadeira rapidinha. Na próxima o Pedro Henrique pode estar também, que até hoje eu não sei quem ele é. Pode. Eu convido o Pedro Henrique para estar também, né? Porque lá no terreno nós temos a turma do Bob Esponja, o senhor sabia? O Vanderlei é o Patrick. Sabe quem que é o Patrick, né, Pai Léo? Sei. Sabe, né? Tem o Elton, que é o Lula Molusco. O Siriqueijo, que é o Edson. O Marco, qual que é o nome lá? É o Gary. E o Pedro, quem que é, que eu não lembro? O Pedro é o Bob, não é? O Pedro é o Bob. Uma turma boa, hein? Eu tenho uma turma boa. Porque vocês falam tanto do Pedro Henrique, enchem tanto o saco dele, coitado, isso aí nem deve ser crucificado. Não, ele é um médium novo lá da casa, né? Ele tá fazendo trabalho, tá bem, tá cambonando. De vez em quando a gente puxa as orelhas dele, mas não vale nada. Não vale nada.
Mas é bom ver pessoas eu não sou velho de idade, mas é bom ver novos na Umbanda, né? É a continuação. Na minha casa lá tá cheio de criança, né? A gente até montou uma brinquedoteca. A gente tinha um espaço lá que tinha umas bagunças, a gente montou uma brinquedoteca, porque criança, assim como diz Jesus, né? Nós estamos em setembro, mês de São Cosme e São Damião, né? Então, nada mais justo que a gente falar isso, né? Jesus falava, vinde a minhas criancinhas, que ela é do reino dos céus. E assim também é com os jovens, né? Umbanda tem que se encher de jovem por isso. É gente nova, né? Com uma nova cabeça, para poder ajudar a Umbanda aí a crescer. Verdade. E os velhos também fazem parte. Se eu tô falando isso, os velhos estão me ouvindo, eles vão ficar bravos. É verdade. Tanto que por esses dias eu vou fazer aí uma venda, Pai Léo, e o senhor está convidado a dar o primeiro lance a partir de que for essa venda para o Face, tá? O senhor... For o Pedro Henrique, eu tô dando um fumo de cachimbo. Não, o senhor compra o Vanderlei e leva o Pedro Henrique. Pode ser, vamos ver quanto que ele vale. Acho que 1 quilo de vela... Aquelas velas meio manchadas, acho que vai. Vocês estão bem, viu, gente? Mas a gente é assim mesmo. A gente é tudo na brincadeira. De vez em quando a gente faz um churrasco lá, convida todo mundo, sabe? É tudo só na alegria mesmo. Isso é muito importante. Agora, quanto aos programas, eu vou conversar com... Aí já tô falando aqui porque já fica isso gravado no YouTube, para as pessoas me cobrarem, né? As pessoas estavam acostumadas a ouvir o meu programa na rádio, que era de terça-feira esse horário. Eu vou conversar com a mãe Priscila, porque às vezes a gente fica pensando, tem gravação, demora muito. E eu acho que assim, às vezes espontâneo, como a gente está fazendo, às vezes fica até mais legal. Então vamos ver aí se a gente pega um horário, quem sabe aí na quinta-feira, conversando direitinho, a gente engaja aí o programa de novo. Eu gosto de fazer assim ao vivo. Eu não gostava muito, porque eu tenho medo de falar muita bobagem. É que eu começo a falar e eu não tenho muito freio pra falar. Eu começo a falar nome, falar o que eu acho. E depois a mãe Priscila, o tempo inteiro que a gente fez o programa, a mãe Priscila tava lá. Olha, tá bom, cuidado. Mas coloca ela pra fazer o programa com o senhor. Ela é 10. Então, ela fazia o programa, né, da rádio comigo. Então ela pode fazer de novo. Vou conversar com ela pra gente ver se a gente faz aí de quinta-feira. Só que o senhor faz o seguinte: o senhor bota uma mordaça na mão dela e um chicote. Isso, é uma boa ideia. Se ela vê que o senhor tá falando demais, ela dá uma chicotada e amordaça o senhor, pronto. É uma boa ideia, Mas vamos amadurecer essa ideia aí. Eu quero agradecer aí a todo mundo que tá ouvindo. Agradecer a você pela oportunidade aí. Acabou sendo em cima da hora. Eu decidi entrar ao vivo, era umas 7h30. Né? Então, muito obrigado aí. Obrigado ao Vanderlei. Vou conhecer aí o Vanderlei pessoalmente. Tá convidado lá na nossa casa. Tá? Não faz isso não, Pai Léo. Não faz isso não. O Ronaldo se arrepende até hoje, Pai Léo. Pai Léo, não faz isso não. Olha que ele vai. Bom, só pra encerrar então, né? Como a gente já vai... Tá encerrando, né, Ronaldo? Então, só pra deixar aí, quem quiser conhecer a minha casa, né? O Templo de Umbanda Divina Luz, casa do Pai João. Fica ali no Belém, na rua Silva Jardim 402, tá? A gente tá ali a 3 minutos a pé do metrô Belém, tá? Muito fácil o acesso. Nossas giras é toda segunda-feira a partir das 20 horas, tá? E aí, se o permite, porque ele já tá divulgando no Facebook, nós vamos fazer um evento aí, o samba do seu Zé Pilintra, tá? Não tem incorporação, é um samba para arrecadar fundos para nossa casa, é uma feijoada aí com samba. Então quem quiser aí, entre em contato com o Pai Ronaldo ou comigo pelo Facebook, aí os convites já estão à venda, tá? É bem legal. E é isso, quem quiser me achar, Facebook, Pai Léo das Pedreiras, ou então também pelo meu blog, Umbanda ao Reino da Paz, né? umbandadejesus.blogspot.com.br. Tá vendo? Tô aparecendo até esse pessoal que faz comercial no jogo de futebol. Mas tá bom. Tá ótimo, gente. Muito obrigado a todos aí. Tá, Vanderlei, Pai Léo. Obrigado. Eu queria mandar só um abraço pro Diógenes, a Júlia e a Simone e aos demais ouvintes da rádio. Ao meu pai e minha mãe também, esqueceu. Papai, mamãe, vovó Xuxa. Todo mundo aí. Bom, boa noite para todos. Se encerra aqui a nossa programação Papo de Umbanda. Agora você vai ficar com o melhor da música de Umbanda e Candomblé. Boa noite.